Vamos lá então. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito ele, não fará, ou tendo falado, não o realizará. Recebi ordem de abençoar. Ele o abençoou e eu não posso revogar. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Toma o teu lugar. Hoje eu vou dar seguimento ao último sermão de quarta-feira. Vocês lembram qual foi? 5 coisas que Deus não pode fazer. 5 coisas que Deus não pode fazer. Eu lembro que eu abri a última pregação de quarta, que eu não me lembro nem que dia que foi, acho que foi dia 19, se não me engano. E eu lembro que eu dei o nome da pregação para vocês, e automaticamente isso dá um nó na nossa cabeça, porque se Deus é todo poderoso, e se Deus faz tudo, como que existem 5 coisas que Deus não pode fazer? E eu ainda destaquei para os irmãos que eu destaquei 5 coisas, mas que existem outras coisas. Mas não que Deus não possa fazer porque não tem poder para fazer. Não pode fazer porque vai contra o seu caráter. Então, por exemplo, eu conheço gente que ora para Deus dar um marido, mas está orando para que Deus tire o marido da outra. Deus nunca vai te dar esse marido porque Deus não vai contra os seus princípios. Deus, eu estou orando para que tu me promova ao cargo que eu quero, mas para isso Deus vai ter que demitir alguém de lá. E Deus não vai contra os seus princípios. É nesse sentido que eu digo que 5 coisas que Deus não pode fazer. Não é que ele não tem poder, ele tem poder, mas ele não pode ir contra o seu próprio caráter. Vocês lembram que eu falei para vocês que esse texto que nós lemos aí, Balaque, que é rei de Moabe, ele chega nas campinas de Moabe e ele vê uma multidão acampada nas suas campinas. Essa multidão que estava ali acampada é a 2ª geração dos hebreus que havia saído do Egito. Vocês lembram que eu falei isso? A primeira geração morreu no deserto. A 2ª geração conquistou Canaã sob a direção e o comando de Josué. Vocês lembram disso? Essa é a 2ª geração que está ali. E é uma nação poderosa, uma nação grandiosa que está ali. E quando Balaque vê, Balaque sente medo porque aquela geração que estava ali já havia derrotado alguns outros reis e tomado outras nações como suas. Amém? O fundo musical está incomodando, senão eu troco. Senão vai ficar esse mesmo. Amém, gente? A palavra do Senhor diz, então, que Balaque olha e Balaque pensa, a casa caiu. Sabe quando você se depara com uma situação e que tu sabe que não tem como escapar dessa situação? É impossível de sair daquela situação? Quem já passou por isso, levanta a mão. Vou levantar as duas. Imagina o que você pensa quando chega nesse ponto. Você diz, agora a casa caiu. Balaque chega e olha, poxa vida, o rei de Seom foi derrotado. O rei Og, que era um gigante de cerca de 3 metros e pouquinho de altura, foi derrotado. O que Balaque percebe? Balaque percebe que ele não tinha como lutar contra os hebreus no braço. Porque no braço as outras nações também tentaram e não conseguiram. Faz sentido para vocês isso? Quando Balaque percebe que não vai conseguir vencer o povo na força bruta, Balaque tem uma estratégia. Lutar contra o povo no campo espiritual. Porque não existe forma pior de se derrotar um homem do que no espiritual. Porque ainda que derrotem o teu corpo, ainda que te cravem numa cruz, ainda que atirem óleo no teu corpo e toquem fogo e façam de ti um poste como fizeram com os discípulos, no teu espírito eles não podem tocar, e mesmo te matando você continua vivo. Porque a palavra do Senhor diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Mas quando
quando o nosso inimigo consegue nos matar espiritualmente, nós perdemos. Vocês podem dar um amém aí? Quando Balaque percebe que não dá para lutar no braço, Balaque vai para o mundo espiritual. Porque existem inimigos, gente. Deixa eu falar uma coisa. Tem um versículo, agora me fugiu o endereço do versículo, mas a palavra do Senhor diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque os filhos das trevas, eles vêm com toda a cautela e paciência. Os filhos da luz geralmente enfiam os pés pelas mãos. Balaque manda chamar Balaão, porque Balaque sabe que Balaão, tudo que Balaão fala acontece. Então a palavra que saía da boca de Balaão se cumpria, porque Balaão tinha essa habilidade, vamos dizer assim. Balaque chama Balaão para que Balaão então lance pragas e maldição sobre o povo hebreu. Só tinha um problema. Balaque não sabia com que ele estava lidando. Balaque não conhecia o Deus dos hebreus. Balaque conhecia Baal. Balaque conhecia Dagon. Balaque conhecia Marduk. Balaque conhecia Quemos, que era o Deus patrão da nação. E esses deuses todos que eu falei, esses deuses, existem características neles específicas. Sabe qual? Pergunta, qual? Esses deuses se parecem com nós. Esses deuses são parecidos com nós. Porque você muda de ideia quando você é convencido. Quando alguém te agrada, você cede. Quando alguém te pede desculpa, você libera essa pessoa. Não é verdade? Quando chega o fim da sua vida, você morre. Você tem dias que acorda de mau humor. Tem gente que acorda todo dia de mau humor. Tem dias que você acorda bonitinho. Tem dias que você acorda feio. Eu acordo feio todo dia. Tem dia que você acorda feliz. Tem dia que você acorda triste. Tem dia que você quer matar um. Tem dia que você está amoroso. Chora por qualquer coisa, não é verdade? Esses deuses, que você pode chamar de demônios também, tá? Tá liberado. Aqui pode chamar, tá? Eu posso ser processado por isso, tá? Mas é demônio. Esses deuses se parecem conosco. Porque se há muita tempestade e raio, qual é o Deus que comanda isso? Baal. Eles ofereciam sacrifícios a Baal para acalmar a ira de Baal. Então, se tinha que defender a nação, eles ofereciam sacrifício a Quemos para que Quemos protegessem eles. Então, é um Deus que pode ser convencido. É um Deus que pode mudar de ideia. É um Deus que pode estar de mau humor. A mitologia ainda ensina que todo ano Baal morre. Baal é vencido pelo Deus da morte chamado Mote. Então, quando há seca, e quando começa a haver fome na terra, e quando começa a faltar água, é porque Baal está morto. Baal foi derrotado. Quando começa a chover e começa a vir as plantações e começa a vir prosperidade, significa que Baal ressuscitou. Isso na mente deles. Então é um Deus que morre. Pensa comigo. É um Deus que pode morrer. Baal, para ser o principal Deus cananeu, ele teve que vencer uma deusa chamada Tiamat, que era a deusa das águas. Ou seja, ele não foi Deus, ele se tornou Deus quando venceu Tiamat. Você percebe que é um Deus parecido com a gente? Você não nasceu pai, você se tornou pai. Você não nasceu mãe, você se tornou mãe. Não é verdade? Os deuses deles eram deuses que refletiam quem eles próprios eram. Era um Deus à sua própria imagem e semelhança. Aí deixa eu abrir um parênteses aqui. A nossa geração criou um Deus assim. Nós não queremos mais o Deus da Bíblia. Queremos um Deus que seja reflexo daquilo que eu sou. Então, por eu ter algum problema com o irmão A ou com o irmão B, e eu não quero que Deus abençoe ele, porque eu quero que Deus seja que nem eu. Só que se Deus for que nem eu, nem eu mesmo serei abençoado.
Porque se ele fosse que nem eu, ele também seria injusto. Balaque chama Balaão porque ele pensa que o Deus dos hebreus vai mudar de ideia. Ele pensa que o Deus dos hebreus é como os deuses deles. Só que o Deus dos hebreus, por exemplo, não pode morrer. O primeiro tópico foi: Deus não pode morrer. Vocês lembram disso? O Deus dos hebreus não pode morrer. E o Deus dos hebreus, quando desceu em forma de um homem na terra, ele enfrentou a morte e venceu. É um Deus totalmente diferente. Balaão chama. Quando Balaque chega para amaldiçoar o povo, Balaque não pode amaldiçoar aquele povo. Amém, gente? Alguém lembra onde foi que eu parei na última quarta? É bom perguntar, né? Nós paramos no quarto tópico, que é Deus não pode mentir. O primeiro tópico foi: Deus não pode morrer, Deus não pode mudar, Deus não pode se enganar, Deus não pode mentir. É o quarto. Eu lembro que eu falei que Deus não pode se enganar, nos dando a entender que quando Deus escolhe alguém, ou quando Deus faz a promessa acerca de alguma coisa, Deus não faz isso de maneira errada, de forma de que ele possa ser pego de surpresa. Então, quando Deus, ele escolhe alguém, é impossível que Deus tenha se enganado com a escolha. É impossível que Deus tenha se enganado com a escolha que ele fez. Jeremias capítulo 1, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, já te conheci. E antes que nascesse te santifiquei, antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus está dizendo assim para Jeremias: antes mesmo que tu fosse parar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Porque foi eu quem te gerei. Se é Deus quem te gera por um propósito, qual é a possibilidade de Deus se enganar? Ele não pode se enganar. Deus nunca passou por uma situação e disse assim: ó, olha Deus, tá? Meu Deus, não esperava por isso. Deus nunca se deparou com uma situação e disse bem assim: e agora? O que eu vou fazer? Porque ele não pode se enganar. Ele não pode ser enganado. Existe uma passagem no Antigo Testamento, o profeta Aías, e a Bíblia diz que ele já era cego, e a esposa do rei foi buscar cura, e ela se disfarçou para que ninguém visse que era ela, e a Bíblia diz que ela se disfarçou bem, ninguém reconheceu que era a esposa do rei, mas a Bíblia diz que quando ela chegou na casa do profeta, ela colocou o pé na porta, o profeta chamou ela pelo nome e disse: por que tu está te escondendo? Mas ele era cego, só que o Deus dele não. Ninguém pode enganar ele. Deus não pode mudar. Deus não pode mudar. E eu citei o texto de Malaquias, que diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, ó casa de Israel, vós não sois consumidos. Podemos citar Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente. Significa dizer que Deus sempre foi Deus. Nunca precisou assumir o trono, nunca precisou deixar o trono, nunca precisou mudar, porque Ele é Deus. Ele não muda a sua palavra, não muda o seu caráter, não muda a sua natureza, nem mesmo muda uma promessa depois que sai da boca dele, porque ele não pode mudar. Imagina se Deus fosse como nós e mudasse. Imagina Deus desviado. Imagina Deus de mau humor. Imagina Deus triste. Hoje eu fiquei triste com a Jaciara, eu vou abandonar a Jaciara. Porque a gente faz isso. Hoje eu estou triste com alguma coisa, não vou para o culto. Hoje eu estou triste com alguma coisa, não vou tomar ceia. Hoje eu estou triste, não vou orar. Hoje eu estou triste, não vou cantar, porque a gente é uma desgraça. Porque a gente, em vez de refletir a natureza de Cristo, reflete a nossa natureza caída, dia após dia.
Vocês estão vivos? Essa doeu, né? Prometo que eu vou pegar leve a próxima. Mas o nosso Deus não muda. Nós mudamos. Como é que era a tua dedicação quando tu se rendeu a Jesus? Pensa comigo. Lembrou? Pergunta que eu te faço. Quantos porcentos daquilo você é hoje? Viu? Mas o nosso Deus não muda. Balaque acha que Deus vai mudar. Porque ele acha que Deus é como Baal. Ele está achando que Deus é apenas mais um Deus de muitos que existe por aí. O nome disso é politeísmo. Muitos deuses. Ele acha que Deus é apenas mais um Deus entre todos os deuses. Essa foi a preocupação de Moisés também. Quando Moisés disse bem assim para o Senhor: mas Senhor, quando eu for lá no Egito, eles me perguntarem quem foi que me enviou, o que eu vou dizer? Moisés fala isso porque aquele povo está há 430 anos preso no Egito, acostumado com os deuses do Egito. O faraó está acostumado com os deuses do Egito, são muitos deuses. Quando Moisés pergunta, ele quer dizer assim, ó Senhor, eu vou chegar lá e vou dizer que Deus me enviou. Eles vão perguntar: qual que te enviou? A resposta de Deus foi: diga para eles que o eu sou me enviou a vós. Eu sou aquele que é, indicando que ele não pode mudar, não deixa de ser, não vai passar o trono para outro, porque ele é. Amém? Balaão chega. Quando Balaão chega, a ideia de Balaque é que Balaão consiga convencer Deus de mudar. Vocês estão vivos, gente? Porque ele acha que Deus é apenas mais um Deus. Isaías 45, versículo 5, diz assim: eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há outro Deus que conheça. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, a escritura diz: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. O Senhor fala a Moisés, Deuteronômio 32 e 39, olha e vede que eu sou, eu somente, e nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. Enquanto Balaque pensa que Deus é apenas mais um, na verdade Deus, o nosso Deus, é o único, soberano e eterno Deus. Mas Balaque comete esse erro porque Balaque não conhece a Deus. E eu destaquei aos irmãos que nós erramos quando não conhecemos a Deus, porque eu estou falando de Balaque, que é um pagão, mas é incrível como dentro da igreja tem gente que não conhece Deus. Existe gente que veste roupa de crente, fala de Bíblia, canta louvor, participa da ceia, prega no altar, canta no altar, evangeliza na rua, mas essa pessoa não conhece a Deus. Oséias capítulo 4, versículo de número 6, o Senhor fala pela boca do profeta Oséias: o meu povo foi destruído porque faltou jejum? Porque faltou oração? Faltou evangelismo na rua. Então faltou passar fome na durante a semana. Não. Meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Conhecimento. Aí outra vez no capítulo 6 e versículo 4 agora, o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O problema da nossa geração é que nós conhecemos ao Deus que foi nos apresentado no dia que levantamos a mão e aceitamos Jesus. Então a gente acha que Deus é só aquele amor, que Deus é só aquele que quer nos perdoar. Nós esquecemos que Deus é um Deus justo, fiel, santo, poderoso, e acima de tudo é um Deus que exige mudança de mentalidade, mudança de vida. É por isso que ao 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, eu acho que é lá que está escrito, Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. A palavra criatura ali pode ser traduzida como criação, ou seja, quando vem para Cristo, você se torna outra pessoa, uma pessoa diferente. Mas nós, por não conhecermos a Deus, viemos para Deus e continuamos invejosos, raivosos, rabugentos,
mal-humorados, maledicentes, resmungões, reclamão, continuamos mentirosos, infiéis, continuamos assim, mas achamos que conhecemos a Deus. Vocês estão aí, povo? É que quando a igreja começa a ficar quietinha, porque está doendo. Quando nós não conhecemos a Deus, a gente é mais parecido com Balaque do que com Moisés. Porque Moisés era alguém que falava com Deus face a face. Ele conhecia a Deus. Não estou dizendo que tu vai olhar para orar hoje e Deus vai descer na tua frente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de intimidade. Quando a gente não conhece a Deus, a gente é mais parecido com Balaque do que com quem serve a Deus de verdade. Porque Balaque achou que Deus ia mudar. Deus não muda. Balaque achou que podia manipular Deus. Não pode. Balaque achou que Deus podia caducar. Deus não caduca. Não se engana. Não muda. E nós cometemos esse erro quando a gente não conhece a Deus. Amém, gente? Quando nós não conhecemos a Deus, nós esquecemos que Deus não volta atrás na sua palavra. Mas agora a gente. Quantas vezes na virada do ano, de dezembro para janeiro, você diz, esse ano vai ser melhor. Esse ano eu vou ser. Esse ano eu vou fazer chover fogo na igreja. Quantas vezes você fez? Nós tomamos a ceia todo o primeiro domingo do mês aqui. E a gente termina a oração dizendo, Senhor, esse mês eu vou ser melhor. Esse mês eu vou me esforçar. Esse mês eu vou buscar mais. A gente não faz. Porque a gente volta atrás com as nossas palavras. Sabe por que a gente volta atrás com as nossas palavras? Porque quando nós as pronunciamos, nós não tínhamos intenção de cumprir. É por isso que a gente volta atrás. Mas Deus, não. Jeremias capítulo 1, versículo 12, o Senhor diz assim, eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Sabe o que é velar ali? Velar é guardar, é vigiar, é cuidar para cumpri-la de maneira mais rápida possível. Porque quando Deus fala comigo, quando Deus fala contigo, Ele não falou ao vento, não falou jogando as palavras soltas, Ele falou com a intenção de cumprir a sua palavra. Balaão chega lá, vai amaldiçoar o povo. E meu esboço foi para as cucunhas, nem sei onde é que eu estou mais, gente. Vocês riem, mas é verdade. Aleluia. A ideia de Balaque é parar o povo de Deus. Pensa comigo. O povo é 400 anos escravo. Deus, para libertar o povo, enviou 10 pragas que assolou o Egito. Deus, para libertar o seu povo, derrubou o faraó do trono. Guardou o povo no deserto. 40 anos no deserto. O desespero de Balaque, a intenção de Balaque é o quê? De algum modo, fazer com que isso cesse. Mas a pergunta que eu fiz no começo da pregação semana passada foi: quem pode mudar um decreto de Deus? Quem pode interferir no plano de Deus? Quem é que pode fazer Deus mudar de ideia? Quem é que pode fazer Deus se contradizer? Quem é que pode fazer Deus mentir? Aliás, quem é que pode chamar Deus de mentiroso? Quem é que pode chamar Deus de infiel? Quem é que pode fazer isso? Quando Balaão chega, e Balaão sobe para ver, 23, versículo de número 9. Quando ele sobe para ver o povo, e essa é a segunda vez que ele vai tentar amaldiçoar o povo, quando ele sobe, ele olha e vê o povo, e ele fala para Balaque: eu não posso amaldiçoar o povo. Agora tu pensa na raiva de Balaque. Quando ele escuta o profeta dizer que não pode amaldiçoar o povo. Ele não podia ir contra a palavra de Deus. Olha o que diz, 23, versículo 9. 23, versículo 8. Ele diz assim: como eu a amaldiçoarei
aquele que Deus não amaldiçoou. Como denunciarei aquele a quem Deus não denunciou? A ideia de Balaque ali era, pelos pecados do povo e pelos erros do povo, acusar o povo diante de Deus para que Deus revogasse a sua promessa. É por isso que Balaão diz assim: como vou denunciar o povo? Como eu vou amaldiçoar o povo? Como eu vou denunciar o pecado daquele que Deus não denunciou? Porque Balaque quer que Balaão olhe o pecado do povo, olhe o erro do povo e diga para Deus: Deus, tu está vendo que eles estão errando, então cancela a bênção. Só que com Deus as coisas não funcionam assim. Vocês estão vivos, gente? Porque aquele povo ali, ele é o povo exclusivo, eleito de Deus. Você pode anotar aí 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9, falando a respeito da igreja no Novo Testamento. Pedro diz: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Então Deus não pode revogar uma palavra, porque nós somos o seu povo. E se nós somos o povo de Deus, Deus tem conosco uma aliança. Porque quando Balaão olha, Balaão vê aquela imensidão de gente, Balaão lembra daquilo que Deus havia prometido para o povo. Gênesis capítulo 15, versículo 5, a palavra do Senhor diz que Abraão pensa que Eliezer será herdeiro de tudo que ele tem, porque ele não pode ter filhos, e Sara era estéril a vida toda. Só que Deus tinha uma aliança com Abraão, Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, e Abraão está achando agora que não vai acontecer. Aí o Senhor no capítulo 15, versículo 5 diz para Abraão: das tuas entranhas vai vir o teu descendente. Aí o texto bíblico diz que Deus tirou Abraão para fora da tenda e disse para Abraão: contempla as estrelas do céu e conte-as, se é que tu podes. Se é que tu podes. Obviamente que Abraão não podia contar as estrelas do céu. Aí o Senhor disse para Abraão: assim também será a tua descendência. Versículo 10, quem pode contar o pó de Jacó, ou enumerar a quarta parte de Israel? Que morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Balaão está falando que esse povo é grande, esse povo não pode ser contado, porque este povo está debaixo da promessa que foi feita a Abraão. Mas quer saber o que é interessante? O Novo Testamento diz que nós somos herdeiros das mesmas promessas de Abraão, por causa da fé de Abraão. Porque nós temos a mesma fé de Abraão. Qual era a fé que Abraão tinha? Romanos capítulo 4, versículo 20 em diante, diz que Abraão, já sendo velho e tendo seus membros amortecidos, não podia mais ter filho, ele não desanimou na sua fé, mas se fortaleceu na espera da promessa, dando glórias a Deus, porque estava certo, muitíssimo certo, que aquele que fez a promessa era fiel para cumprir. Quando Balaão olha, Balaão sabe, não dá. O que é interessante é que existem pessoas ao teu redor, ao meu redor, que querem anular o que Deus tem com a gente, por causa do nosso passado. Que querem anular o que Deus tem com a gente, por causa do nosso presente. Que querem anular o que Deus tem conosco, por causa das nossas condições financeiras, físicas, psicológicas, capacitativas. Olham com um olhar de desdanho porque não enxergam a aliança de Deus com a gente. Só que Balaque era desse jeitinho mesmo. Olhou e pensou: é apenas mais um povo. Mas quando Balaão chegou e Balaão olhou, Balaão disse: não é mais um povo,
é um povo separado, é um povo exclusivo, é um povo separado para Deus. Aí quando Balaão fala isso para Balaque, Balaão diz assim: morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como os deles. Sabe o que Balaão está dizendo para Balaque? Ele está dizendo assim, ó, eu não posso me colocar entre esse povo e a promessa. Eu não posso me colocar como uma pedra no caminho daqueles que estão caminhando para a promessa. E aqui eu quero abrir outro parêntese para dizer: não se coloque entre a promessa de Deus e o teu irmão. Não queira ser uma pedra de tropeço na vida daquele que tem uma promessa. Porque Balaão olha e Balaão pensa: não posso ser um tropeço, eu quero morrer como um deles. O que Balaão está dizendo é: eu quero ser participante das promessas deles. Porque a mente da pessoa que conhece a Deus nunca é: vou derrubar aquele que se destaca mais do que eu. A ideia tem que ser: vou me aproximar e herdar juntamente com ele das mesmas promessas que Deus fez a ele. Quando Abraão saiu, e fugiu o nome da cidade agora. Quando Abraão sai e leva consigo Ló, Ló começou a enriquecer. Não é Ur. Arã, quando ele sai de Arã, Ló começou a enriquecer, e Abraão, consequentemente, muito mais. Só que a Bíblia diz que os pastores do gado, das ovelhas de Ló, começaram a contender com os pastores das ovelhas de Abraão, porque não tinha espaço para todo mundo. Eles estavam brigando entre si. O que Abraão fez? Abraão tem promessa. Ló tem promessa? Deus não fez promessa para Ló, fez promessa a Abraão. Só que enquanto Ló está junto com Abraão, Ló é participante das promessas de Abraão. Quando Ló já é gente grande, está lucrando bastante e começa a brigar, Abraão fala bem assim: vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Escolhe para onde tu vai. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu as campinas, as montanhas, os pastos, e Ló cresceu o olho e falou: vou para lá. Abraão foi para o deserto. No deserto com ovelha. Meu Deus do céu, já vai comer o quê? Escorpião? Ovelha carnívora? Quando ele vai para o deserto, Abraão era o mais velho. Abraão era tio de Ló. Abraão poderia ter escolhido o melhor lugar. Mas por que Abraão não seguia pela visão? Porque quem tem promessa não seguia pela vista, seguia pela fé. Paulo diz: nós não andamos pela vista, mas andamos por fé. Quando Abraão decide que vai para o deserto com tudo que ele tem, Abraão está deixando claro para nós que quem tem promessa não depende da condição, não depende do jeito, não depende do lugar, porque quem tem promessa, a promessa vai com ele aonde ele for. Só que Ló não tinha promessa. Quando Ló está em Sodoma, a Bíblia diz que 5 reis lutaram contra 4 reis e os derrotaram. Quem são os reis que foram vencidos? Os reis de Sodoma e Gomorra. Quem é que morava lá? Ló. E Ló perdeu tudo. Eu quero te dizer que Ló escolheu sair para a região de Sodoma e Gomorra. Ló poderia ter entregado as ovelhas para o seu tio. O seguinte: tudo que eu tenho é teu mesmo, fica contigo, está tudo bom. E ele ia continuar debaixo daquela bênção, porque quem tem promessa era. Mas enquanto Ló estava junto, também era abençoado. É mais ou menos isso que Balaão está dizendo: eu não posso amaldiçoar esse povo, porque esse povo tem tanta promessa que eu quero ser como eles. Quero fazer parte deles, quero morrer uma morte como a deles. Porque morrer a morte dos justos no hebraico ali é morrer estando em paz com Deus, é morrer tendo esperança de além da morte, é morrer debaixo da bênção da aliança, é morrer estando em paz com Deus. Ele está dizendo assim para Balaque: olha, Balaque, tu morre do jeito que tu quiser, mas eu quero morrer como aqueles que pertencem a Deus morrem.
como vou amaldiçoar aquele a quem Deus não amaldiçoou? Como é que eu vou dizer que Deus não tem algo na tua vida, se eu estou vendo que Deus tem? Quantas pessoas você conhece assim? Fala aí. Não precisa falar, fica para ti. A Angélica não. A Angélica, 5 anos atrás, quebrava os pratos na cabeça do marido. A Jaciara colocou chumbinho no feijão, quase matou o marido. Tem outra pessoa que é um espadachim aí. Porque as pessoas olham, gente, as pessoas olham para isso aqui. As pessoas olham para isso aqui, ó. Como que eu vou olhar para a tua história de vida, tudo que você passou até aqui, e você está vivo? Você está vivo e eu vou dizer, não, acho que Deus não tem isso com ela não. Porque incrivelmente tem gente que faz isso. E quer saber, não é as pessoas do mundo, é as pessoas de dentro. Porque a igreja é o único exército que mata os próprios soldados. Porque é uma cambada de gente que quer posição, quer altar, quer microfone na mão, quer escala. Tinha pessoas que congregavam com nós aqui, e que toda vez que estava na escala de ficar na porta, ou de limpar a igreja, não vinha no culto, mas na escala de pregar, vinha para o culto. O que você quer? Você quer microfone? Pastor, você me perdoa, mas o meu chamado de evangelista, de missionário, e eu vou por todas as igrejas pregando, isso não é ser missionário, rapaz. Missão de estar em cima de púlpito, em púlpito, em púlpito, em púlpito, pregando. Isso não é missão, porque lá já tem gente que prega. Ah, eu sou missionária. Aí, canta por tudo quanto é lugar. E diz que é missionária. Não, você foi para a África? Não foi. Você foi para a Bahia? Não foi. Você foi para Moçambique? Você não foi. Então você não é missionário. Eu sou evangelista. Aí o evangelista do púlpito não ganha uma alma para Jesus. Meu Deus, gente. Porque é uma cambada de gente que quer posição, quer púlpito, quer microfone. Teve pessoas que pediram entrar na igreja numa época, que a primeira coisa que me perguntaram foi, pastor, como é que funciona as consagrações aqui? Tu escolhe quem vai ser ungido ou é Deus que tem que mandar? Eu disse, a primeira coisa que me pergunta é isso. Porque hoje, quem não é, quer ser. E quem é, fica quietinho. Porque aquele que se acha capaz é porque nunca foi chamado. É porque eu prego muito mesmo, que eu canto muito, eu sou o cara, não existe pastor que nem eu em Gravataí. Se eu acreditar nisso, eu não fui chamado, gente. Porque uma característica de todo aquele que recebe um chamado de Deus é nunca se achar capaz. Moisés disse, quem sou eu para ir até Faraó? Jeremias disse, eu sou apenas uma criança. Isaías disse, ai de mim que vou perecendo. Mas não é assim que funciona. Estamos rodeados de pessoas que querem fazer com que Deus retire a mão dele de sobre a minha vida, de sobre a tua vida. Só que existe um grande problema nisso, é que essa gente não conhece o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, quando faz uma promessa, você foge para um lado, ele te pega lá. Você foge para o outro, ele te pega lá. Mas aquilo que ele disse, ele vai fazer, porque ele não pode passar por mentiroso. Porque Deus não pode mentir. Você mente, Deus não. Você se engana, Deus não. Você erra, Deus não erra. Balaque levou Balaão para um outro lado. 23, versículo 13. Ele diz assim para Balaão, não deu certo aqui, porque tu viu um monte de gente. Vamos entender isso aqui? É fácil chegar, por exemplo, numa igreja e ter 700 pessoas e você falar, Deus está aqui, só porque você está vendo a igreja cheia. E chegar num local com 3, 4 pessoas, você tem coragem de falar que Deus está naquele lugar? Então tem gente que mede sucesso por quantidade.
E sabe de uma coisa? Deus nunca foi com a maioria. Gideão tinha 32 mil homens. Aí Deus falou assim para Gideão: cara, é o seguinte, tem muita gente contigo aí. Se vocês ganhar a batalha com 32 mil, vocês vão dizer que vocês são poderosos, vocês são bons, vocês são os caras. Faz uma prova com eles. Manda os covardes voltar. Voltou 22 mil. Voltou 22 mil. Então, às vezes, a casa está cheia, mas é uma cambada de covarde que só quer ficar sentadinho no banco. No banco tá bom, porque não precisa ter compromisso com culto. Não precisa ter compromisso com ofertas, com dízimo, com vida, com testemunho, porque eu só sou membro de banco, mas soldado vai para frente. Soldado vai para batalha. Aí ficou quantos? 10 mil. Aí Deus falou assim para Gideão. Tu pensa comigo a cabeça de Gideão, né? Senhor, tinha 32 mil, voltou 22. E agora? Mas tem 10 mil ainda, né? Aí Deus falou assim: ô Gideão, tem muita gente contigo ainda. Imagina, mas e agora, Deus? Como assim tem muita gente? O que Deus vai fazer agora? Deus disse assim: ô Gideão, leva eles para o rio. Manda eles tomar água. Aquele que enfiar a cabeça na água, que nem um cachorro louco, esse tu manda embora. Aquele que se acocar e botar a mão na água e levar a boca com a água, a mão com água na boca, esse fica. Gideão fez a prova. Sabe quantos ficou? 300. De 32 mil ficou 300. Mas por que Deus fez essa prova? Porque 10 mil eram valentes, não é verdade? Só que 9.700 era gente desatenta e despreparada. É gente cheia de vontade, mas sem preparação nenhuma. É gente cheia de vontade de fazer, mas do jeito errado. É gente cheia de vontade de fazer, cheio de talentos, cheio de dons, mas desatentos, descompromissados. Aí ficou 300. E Deus venceu os inimigos com 300. Me prove que Deus é que é a maioria. Balaque disse: ô Balaão, é que tu viu muita gente, então por tu ter visto muita gente aqui, tu não vai ter condição de amaldiçoar, porque tu vai achar: como que eu vou amaldiçoar? Olha que tanta gente que tem aqui. Balaque fala bem assim, versículo 13, 23, 13, vou te levar para outro lugar, para tu ver só um pouco do povo. Porque a ideia de Balaão é que, mudando a perspectiva de visão, seria mais fácil amaldiçoar. Balaão vai. Quando Balaão olha só um pouquinho do povo, porque, gente, por que Balaque quis mostrar só um pouquinho do povo? Porque tem gente que só mostra aquilo que convém. Tem gente que só quer ver aquilo que convém. Tem gente que só vê aquilo que convém a eles. Então eles anulam tudo de bom que existe e ficam com o que há de ruim, porque convém a eles aquilo ali. Quando Balaão subiu, Balaão olhou para o povo de novo. Aquele pouquinho povo agora que Balaque mostrou. E Balaão soltou a braba. Olha Balaque. Balaque disse bem assim, ó. Ei, o que foi que Deus te disse? Versículo 17. O que foi que Deus te disse? E Balaão falou bem assim: Deus não é homem para que minta. 5 vezes Balaque tenta fazer com que Balaão amaldiçoe. Aqui já era para Balaque ter desistido. Porque Deus estava dizendo, o profeta estava dizendo: Deus não é homem para que minta. Sabe o que ele quer dizer? Balaque, não tenta. Tu não pode mudar o que Deus tem com esse povo. O que nós podemos aprender com isso? E eu nem consegui fazer o 5º tópico, só o 4º. O que nós podemos aprender com isso? É que aquelas pessoas que te querem mal, esses endemoniados que tem por aí, os teus inimigos, eles podem tentar. E eles vão tentar. Eles vão tentar. Estão tentando. Só que a palavra do Senhor diz: Deus não pode mentir.
Eu quero te dizer que é o teu inimigo tentando te fazer desistir, mas Deus te mantendo de pé, porque Ele precisa te sustentar para Ele próprio fazer cumprir. Podem falar, se levantar e fazer o que quiserem, mas o nosso Deus tem o princípio de nunca mentir, de nunca se enganar, de nunca caducar. Ele continua sendo fiel, mesmo que tudo se levante, mesmo que o mar esteja à tua frente, Ele abre o mar e você passa, porque Ele não pode se contradizer. Os homens mentiram para você, disseram que estariam contigo até o fim, te abandonaram. Disseram que seriam fiel a ti e te traíram. Disseram que te ajudariam e quando você precisou viram as costas. Disseram que iriam orar contigo e hoje você está orando sozinho. Disseram que iam fazer e te abandonaram, porque o homem não consegue cumprir aquilo que fala. Mas Deus não pode mentir. Deus não pode se arrepender. Mas pastor, eu já errei tanto. Mas a Bíblia diz que Deus não se arrepende daquilo que fala. Ou seja, talvez hoje você se encontre fraco, caído, destruído, humilhado, como se fosse a última bolacha do pacote, todo quebrado. Mas Deus não se arrependeu quando fez a promessa. Deus não pode se arrepender. Talvez o inimigo disse para você que passou. Não, teu tempo passou. Desiste, não vai conseguir de novo. Porque esse é o Balaque nos teus ouvidos. Esses são os teus inimigos tentando anular. Lembra que eu falei que Balaque lutou no mundo? O nosso inimigo, ele é espiritual. É, pastor, mas é que foi pessoas que falaram sim, mas o que estava por trás daquela pessoa? O que estava por trás da irmã da igreja quando te falou aquilo que não devia? O nosso inimigo. E você se encontra ferido espiritual hoje. Ferido espiritualmente hoje porque a palavra de Balaque entrou e você está achando que Deus não vai fazer mais. Mas espera aí, ele está mentindo. Deus não. Fica de pé para a gente encerrar. Você lembra o que foi que fez com que Balaão não. O que Balaão quer agora na pregação? Você lembra o que foi que fez Abraão seguir firme na promessa? O que fez Abraão seguir firme na promessa foi, a Bíblia diz, ele estava certíssimo. Romanos 4. Que Abraão estava certíssimo que aquele que havia prometido era poderoso para também fazer cumprir. Existe uma promessa sobre a minha vida e sobre a tua vida, e Deus vai cumprir. Eu não vou entrar aqui, só vou mencionar o quinto para a gente poder encerrar. O quinto tópico seria: Deus não pode negar a si mesmo. E eu ia citar o texto de 2 Timóteo 2,13, que diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Deus não pode negar a si mesmo. Significa dizer que quando Ele fez uma promessa a nós, Ele colocou a natureza dEle em jogo. Porque se Deus te prometeu e Deus não cumprir, Satanás pode chamar Deus de mentiroso. E a Escritura diz assim: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus não pode negar a si mesmo, ou seja, quando Ele promete, Ele não pode deixar de não cumprir, porque isso vai contra a sua natureza. Quando Ele diz não, é sempre não. Quando Ele diz sim, é sempre sim. Quando Ele diz vai, sempre vai ser vai. Quando Ele diz fica, vai ser fica, porque Ele não muda a sua palavra. Porque isso vai contra quem Ele é. Vocês concordam com isso? É por isso que quando Moisés perguntou para Deus: e aí, Senhor, quando me perguntar quem foi, você vai responder para o povo, ô Moisés: eu sou. Eu sou. Indica um Deus que nunca pode ser pego em contradição, nunca se confunde,
nunca morre, nunca passa. Suas palavras não podem falar, porque Ele é verdade, Ele é justo, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é verdadeiro e Ele é imutável, não pode mudar. Você crê nessa noite nisso? Dá uma salva de palmas para aplaudir o nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesta noite.